Muito bem, e na montagem do governo Bolsonaro surgiu agora mais um dilema. Para onde vai a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio? Eis o enrosco, vamos lá. Na última segunda-feira, o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo de transição cogitava transferir a gestão da FUNAI para o Ministério da Agricultura, que cuida de interesses, inclusive do agronegócio. Na terça, um dia depois da fala do Onyx, Bolsonaro declarou que o órgão vai, abre aspas, para algum lugar, mas excluiu a agricultura. Ele disse exatamente assim: agricultura eu acho que não, pode ir lá para a ação social, se referia ao Ministério da Cidadania, o futuro Ministério da Cidadania. Pois bem, o futuro ministro da Cidadania, Osmar Terra, defendeu nessa quarta-feira que a FUNAI fique em um ministério com estrutura maior, disse ele. Pelo relevo que tem, acho que tem que ser um ministério que tenha mais tempo, uma estrutura maior para se dedicar a isso, é um tema muito relevante, por aí vai. Nessa quarta-feira, o ex-juiz Sérgio Moro, que assumirá a pasta da Justiça, disse que o destino da FUNAI ainda está indefinido, mas que o órgão poderá permanecer sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça. É isso. Para onde vai a FUNAI? A FUNAI é uma encrenca, negociar com o índio não é fácil, não é isso, Andreasa? É uma encrenca. Isso eu posso garantir. Tem uma tradição da FUNAI sob o Ministério da Justiça. Eu me lembro que no passado, sempre falo aqui do governo Figueiredo, no governo Figueiredo, a FUNAI estava sob o Ministério do Interior, de que eu falo muito aqui, um ministério imenso. Aliás, era a função do meu avô era o ministro do Interior do Figueiredo. E a FUNAI era a responsabilidade dele, delicadíssima tratativa. Nesse sentido, seria o atual Ministério do Desenvolvimento Regional. Era uma concepção de FUNAI, naquela ocasião, no Ministério do Interior, uma concepção de FUNAI também desenvolvimentista, que integraria o índio, daria condições para que o índio fosse integrado à sociedade. Algo do que já se evoluiu, algo já superado. Desde então, eu digo com quase certeza, desde a redemocratização, a FUNAI tem estado sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça. E me parece ser o melhor lugar, inclusive pelo principal argumento: as estruturas estão montadas, já está tudo lá. Não faz sentido fazer um deslocamento de uma fundação como a FUNAI para uma outra pasta na lógica do puxadinho, do empurrando para lá, sem a estrutura adequada para recebê-lo, porque claramente não é desejado. O Osmar Terra não quer na cidadania. Na agricultura não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. Vocês já imaginaram uma disputa de terra no interior do Brasil, em que um grande produtor rural entre em conflito com uma aldeia indígena, com algumas lideranças indígenas, sendo a ministra da Agricultura uma representante do setor ruralista? A contratação de desgraça política que viria daí, ainda que o fazendeiro estivesse correto, que não tivesse feito nada de errado. Para que esse tipo de movimento? Para que levar uma coisa assim nas coxas? Deixa no Ministério da Justiça. O Sérgio Moro, a bem da verdade, não tem o menor interesse pela FUNAI. Mas ninguém tem. Então deixa lá. Já tá, deixa lá. Nunca vi disputar desinteresse. Deixa quieto. Muito bem, Vera, sigo com você. Eu lembro em maio do ano passado, abril do ano passado, cenas de índios, 2.000 índios tomaram a esplanada dos ministérios com flechas e entraram em conflito com policiais militares, um verdadeiro faroeste ali, armas apontadas para os índios, flechas voando. Flechas voando, exatamente. É um verdadeiro faroeste. A FUNAI precisa passar por alterações. Ela é uma estrutura que, da maneira que ela funciona hoje, ela mantém os índios como uma espécie, como se fosse uma espécie ali folclórica. Eu acho que não é o caso. Eu acho que a gente tem de evoluir nesse passo para passar para uma integração dos índios ao Estado brasileiro, não à sociedade, que eles vivam da maneira tradicional, que vivam de acordo com os seus costumes, que vivam, mas que sejam tratados como cidadãos, de alguma maneira, de uma forma integrada com o restante da sociedade. Portanto, eu acho a FUNAI uma estrutura arcaica, atrasada, que precisa ser atualizada. Mas esse joga para lá, joga para cá, me remete ao que eu disse aqui ontem. As estruturas de governo não podem ser um piano que você tenta enfiar na casa de alguém porque não cabe mais na sua. Não é assim
que se faz governo. Governo não é Lego. Não é assim que se monta. Isso passa uma ideia de improviso que eu acho que é incompatível com a gravidade do momento do Brasil. O Brasil passou por fatos aí que todo mundo acompanhou nos últimos anos, econômicos, sociais, políticos, éticos, penais, policiais, que não comporta mais esse tipo de improviso. Então, dentro disso, eu acho que o Sérgio Moro foi um que olhou a bagunça que virou esse assunto e falou, olha, talvez não seja o ideal, mas eu acho que pode continuar na esfera do Ministério da Justiça. Eu acho que isso é o mais sensato a se fazer nesse momento. Não dá para ficar discutindo para onde vai a FUNAI, mesmo porque isso não está nem entre as 50 prioridades do que o governo vai enfrentar, e eu acho que aí se resolve o problema mantendo num ministério que é bem estruturado e que tem um ministro que está ali na cabeça, que sabe, tem demonstrado que sabe o que quer, que sabe qual é o seu propósito. Isso já é meio caminho andado para os assuntos melhorarem. E que visa manter um mínimo de justiça, talvez, nas Exato. relações, né? Impedir abusos que a gente sabe que são tão comuns. A questão dos índios no Brasil é uma questão muito séria do ponto de vista humano. Embora economicamente tudo a gente possa acabar não sendo o foco, mas do ponto de vista humano é seríssimo. É como fazer alguma justiça aos povos indígenas que, tendo sofrido tudo o que já sofreram aqui na história do Brasil, ainda permanecem alguns entre nós aí, embora a população seja bem reduzida. Eu acho que ninguém tem nenhuma ilusão do que significa ideologicamente o governo Bolsonaro com relação aos índios, né? Se alguém tinha, a declaração do Onyx aqui já deixa bem claro qual que é o direcionamento básico. Um direcionamento que volta ao que era a ideia corrente na ditadura militar, inclusive muita gente não sabe, mas as principais vítimas da ditadura militar não foram os perseguidos nas escolas, nas universidades, isso tudo aconteceu, claro, foi gravíssimo, mas o maior número de vítimas foi justamente entre os índios aí, porque era a postura que o Bolsonaro agora resgata, dizer, olha, o índio, isso fala do Bolsonaro, o índio quer se integrar à sociedade, ele quer aquilo que nós queremos, energia elétrica, médico, dentista, internet, jogar futebol, ou seja, e ao mesmo tempo em que critica, não para melhorar, mas critica enquanto tal a ideia de reservas indígenas, ou seja, qual que é a ideia de fundo aí aqui? Índios, ou vocês entram no barco aqui da sociedade brasileira, ou meus amigos, tchau, tchau. Eu acho muito improvável que a FUNAI vai de fato para o Ministério da Agricultura, que é um símbolo tão claro, tão evidente, tão descarado da política, que pega até um pouco mal, né? Cria um atrito, uma briga desnecessária, assim como seria trazer o meio ambiente também para o guarda-chuva da agricultura, né? Um sinal evidente demais ali. Mas olha, onde existir no Brasil brigas entre fazendeiros e índios, você pode ter certeza absoluta do lado que o governo Bolsonaro vai defender, você pode ter certeza absoluta do tipo de valor que ele vai dar à existência de comunidades indígenas no país, e mesmo que a FUNAI não fique com o Ministério da Agricultura, a gente sabe muito bem que vai significar sim uma volta a essa mentalidade mais antiga, mais arcaica, que é índios. O progresso está vindo aí, o trator está chegando, você sai do caminho e entra na sociedade, ou então, ninguém quer pensar nesse ou então, mas a gente sabe o que significa.